De quando data primeiro contato com o extraterrestre, você sabe? Primeiro contato. Eu escrevi um livro, cara, contando casos brasileiros. E Tá. aí o primeiro contato com seres datam de 1925. E- Mas isso oficialmente, né? Existem cartas Uhum. de jesuítas de 1899 que falam da primeira abdução, vamos dizer assim, que foi no Brasil Colônia. Agora, o José de Anchieta, ele já falava para os superiores dele, em 1560, tem uma carta que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, datada do dia 31 de maio de Aham. 1560, onde o José de Anchieta fala assim, olha, aqui no Brasil colônia tem isso, tem inseto, tem não sei o quê, e de repente ele fala, e os índios falam que tem o M-Baitatá. Na língua indígena, Mbá é coisa. Tá. Tatá é fogo, então era uma coisa de fogo. E segundo os indígenas, essa coisa de fogo, Mbá e Tatá, que depois virou Boitatá, Baitatá, né? Uhum. Ele persegue, vez ou outra, os indígenas e os mata. Então já acontecia essas perseguições no passado, né? Mas esse do Brasil Colônia, ele é interessante, ó, abdução no Brasil Colônia. É uma carta do jesuíta Antônio de Sá, datada de 13 de junho de 1559, Uhum. e que fala a respeito de um indígena chamado Manemuaçu, que foi levado para dentro de um objeto estranho, com outras pessoas estranhas. Quando ele voltou assim bem avariado e depois Uhum. ele acabou falecendo. É lógico que a Igreja Católica classificou isso como algo demoníaco, Uhum. né? Então, tudo que eles não compreendiam, Eles... ele jogava como demoníaco. Mas o indígena falava que houve uma rapidez no deslocamento, os fogos e muito horríveis, né? A linguagem usada na época. Então, tinha luzes, alguma coisa diferenciada. Diz que colocaram ele. Puseram entre muitos outros, tinha mais seres humanos ali em alguma situação, fazendo algum tipo de Uhum. abdução. Então, os historiadores capixabas do Espírito Santo, resgatando essa carta, eles entendem que pode ser uma abdução no Brasil Colônia. Na era mais moderna, eu até pesquisei esse caso, é o caso do José Florencio, esse senhor, Uhum. que foi abduzido em Campinas em 1931. Deixa eu mostrar para as pessoas verem o livro primeiro. A gente tá Alienígenas no falando. passado do Brasil. Bem legal. Esse ele relata Quem que é casos. ele aqui, o pequenininho? É esse senhor que está Tá. segurando aí. Ele é o José Florencio. Ah, esse? Isso. Tá. Não, o baixinho, o Esse baixinho. aqui. Isso. Ele é o que foi abduzido em 1931 em Campinas. Primeira abdução da era, assim, não era a era moderna ainda dos discos voadores, porque a era moderna é a partir de 47. Uhum. Nessa época não se falava nem de disco voador. Então foi algo estranho que, pela descrição dele, nós entendemos que está atrelado ao fenômeno OVNI. Agora, tem um outro registro do Brasil Colônia, né? Aqui tem livros, né, que falam, quer ver? Jornais, por exemplo, de 12 de abril de 1925, que fala de uma mulher que apareceu em cima do Morro do Imperador, em Juiz de Fora, Minas Gerais, e que essa mulherzinha, né, tinha um capacete reluzente na cabeça. Quer dizer, não Tá. era auréola. Se fosse santo, Sim, se era auréola, algum tal. espírito, alguma coisa do Mas o gênero. jornal foi claro. É uma mulherzinha estranha com um capacete reluzente na cabeça. O que aconteceu? Como isso ficou aparecendo alguns meses lá, o exército na época subiu. Tem a foto do exército que acampou lá na época, né? E com um objetivo, né, segundo eles falaram, que era alguma atividade esportiva que eles estavam fazendo lá em cima. Mas, na verdade, as pessoas que viveram naquela época sabiam que eles eles estavam fazendo lá, subiram né? para investigar a aparição dessa mulherzinha estranha que tinha um capacete reluzente na cabeça. Agora, tem um outro caso, esse aqui eu descobri faz pouco tempo. Deixa eu ver se ele está Depois eu quero que aqui. você me diga como é que eles se comunicam. Opa, a gente fala já já.
Esse outro caso, ele foi o José de Anchieta também, que presenciou isso, e está descrito num documento lá de Portugal, o padre José de Anchieta, né? Então está aqui, ó, padre José de Anchieta. E o documento, vamos achar ele aqui, só para a gente... Ele fala de um ser, é esse documento aqui, ó. Isso aqui é a capa, chama Santuário Mariano, Deixa eu ver. né? A história que é contada ali da região de imagens. Itanhaém. Itanhaém. E aqui, ó, tá o escrito da época. Eu vou dar uma lida, porque Depois, a quem quiser letra... ver esse material, tem algum lugar que você Tem publica? alguns vídeos no Tá. YouTube, né? A gente tem um canal no YouTube, Tá. e lá a gente publica esses Como é que chama o vídeos. seu canal no YouTube? Chama canal Edson Boaventura. Tá, então pra você que tá Né, assistindo o canal Edson Boaventura, depois que acabar a entrevista, você vai lá pra dar uma olhada. É o antigo Enigmas e Mistérios, né? Boa, legal. Né? E o que ele fala aqui? Ele fala de um ser que apareceu e seria um ser luminoso. Isso aqui é uma concepção artística. E segundo, né, os romeiros que estavam acompanhando o José de Anchieta, o jesuíta, diz que esse ser saiu do mar e começou a vir na direção. Ele estava na praia de Itanhaém ali. Isso deve ter sido antes de 1723, porque esse escrito é de 1723. E aí diz que quando o ser se aproximou, eles ficaram com tanto medo, se agarraram na orla dos vestidos do José de Anchieta e pediram para ele excomungar o demônio, né? Porque para eles aquele ser luminoso era o próprio demônio, né? Então aqui, ó, o que fala, assim se abraçaram com o padre e se pegavam as suas vestiduras, gritavam que lhes acudisse, assim o fez. E fazendo certos exorcismos da Santa Igreja, desapareceu a visão e se meteu no mar. Ou seja, aquele ser luminoso que apareceu em Itanhaém antes de 1723 foi-se embora. Não sei se foi por causa do exorcismo do José de Anchieta, mas é uma das histórias, né, da época também do Brasil colônia ali, né, jesuítica, que fala de seres no litoral paulista. Então veja que